Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Nós vamos falar sobre assuntos da municipalidade natalense. Nossa convidada é a vereadora Amanda Gugel, do PSTU. Boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. Vereadora, a senhora tem travado um debate importante na Câmara Municipal de Natal esses dias, junto com os demais colegas, a respeito da questão orçamentária para 2015. Qual o valor do orçamento para o próximo ano e, na avaliação da senhora, em que aspectos a Prefeitura estaria errando na destinação de recursos para o ano que vem? O orçamento para 2015 são 2,2 bilhões. É bastante dinheiro, né? Mas que precisa ser bem distribuído para que a gente possa ter serviços essenciais funcionando bem para a população. Na nossa avaliação, o principal erro cometido pela Prefeitura é não fazer uma avaliação correta sobre a situação em que se encontra a saúde e a educação do município. Essa avaliação errada por parte da Prefeitura leva o governo, o prefeito Carlos Eduardo, a acreditar que investir o mínimo determinado pela legislação e pelo que já foi definido no plano plurianual é suficiente para garantir a manutenção desses serviços. Na nossa opinião, pela situação em que existe hoje na saúde e na educação do município, esses serviços precisam de mais do que o mínimo. E não é só a nossa opinião e a nossa análise pelo que a gente constata na prática, pelo que a gente vê, sobretudo da saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele interferiu no processo de votação do orçamento desse ano, de 2014, e ele já tinha informado, já tinha alertado os vereadores e o prefeito Carlos Eduardo, assim como o secretário Cipriano também, de que se não houvesse um incremento muito maior ao orçamento da saúde, nós entraríamos em uma derrocada na saúde. E o que a gente assistiu? A gente assistiu unidades de saúde sendo fechadas, unidades de saúde sem ter o básico para a população, remédio para pressão, remédio para diabetes, que são coisas, que são doenças crônicas e que a população não pode ficar sem o tratamento. Faltava material para curativo, Alex. Quando eu fui lá, o que os pacientes mais relatavam era isso, porque aqueles que têm também, que precisam de curativo constantemente, sai caro. A pessoa gasta em média 300, 450 reais para fazer curativo em casa, aqueles que precisam trocar constantemente curativos. Então, assim, hoje, o Conselho fez uma análise da execução orçamentária do ano anterior, do ano atual, que no caso era 2013, e a projeção para 2014, considerando inclusive o aumento da demanda. Porque se a população cresce, é óbvio que a demanda pela saúde também cresce, né? E eles falaram, vai ter que ter os 35%, senão não vai ter condição sequer de manter a folha de pagamento de pessoal. Essa parte, fazendo parênteses já no que a senhora está falando, na questão específica da saúde, né? São problemas, eu tenho repetido isso, que vêm de muito tempo. É difícil se solucionar problemas na área de saúde. A questão do financiamento é, de fato, um problema. A gente chega a essa constatação não apenas avaliando a questão do município de Natal, mas a situação nas áreas de saúde dos demais municípios do Rio Grande do Norte, das demais capitais brasileiras, das demais cidades brasileiras. A questão da saúde é uma problemática difícil de ser equacionada, precisa de muita criatividade, de muita vontade política, sobretudo, né? Especificamente em Natal, eu pergunto à senhora, a senhora que tem acompanhado, fiscalizado a área, primeiramente, o que é que o gestor público, Cipriano Maia, no caso, e o prefeito Carlos Eduardo, tem dito em relação aos problemas de saúde, a não resolver os problemas de saúde? E, na sua avaliação, por que o município não consegue dar andamento a essas demandas? Na minha opinião, esse é o X da questão. Se você pegar qualquer entrevista do prefeito, qualquer entrevista do secretário, parece que está tudo bem na saúde. Porque essa é a avaliação que eles fazem. Então, se eles não reconhecem que tem um problema, se eles não estão enxergando esse problema que a população sente na pele, como é que eles vão resolver? Se eles estão achando que está tudo certo, que está tudo bem. E não tem mágica para resolver o problema. Você não compra remédio, você não compra material de curativo, você não paga o funcionário se você não tiver dinheiro.
E o que que a gente enxerga, o que que a gente vê, quais são as prioridades que são eleitas pelo governo? Infelizmente, a prioridade não tem sido a saúde, vamos falar a verdade. Entendeu? A gente vê desperdício de dinheiro. Olha, essa investigação que está acontecendo, na verdade, esses testes que estão acontecendo com enrocamento lá em Ponta Negra. Quanto do dinheiro público que poderia ser destinado para a saúde foi desperdiçado com esse enrocamento que não foi, que inclusive não está fora dos padrões, fora daquele que foi contratado, certo? Quanto do dinheiro público municipal de Natal foi gasto em obras secundárias, certo? Que tiveram como objetivo a Copa do Mundo, atender a Copa do Mundo. A prefeitura está endividada. Serão 36 milhões de reais no próximo ano destinado para o pagamento dos juros da dívida que a prefeitura contraiu. Certo? Então, assim, é uma questão de prioridade. Aí não adianta boa vontade, não adianta dizer que, coitado da população, estamos preocupados, estamos comprometidos. Não adianta, porque na hora de decidir para onde o dinheiro vai, decide que vai para a Copa do Mundo, decide que vai para o enrocamento que está fora do contrato, do jeito que foi feito, as pedras eram de um peso e agora são de outro, certo? Então, é para isso que o dinheiro vai. E nesse caso, especificamente desse orçamento, a gente está vendo que é isso que eles dizem, estamos cumprindo a lei, estamos investindo o mínimo, mas a saúde está precisando de mais do que o mínimo. Agora, era necessário que o prefeito enxergasse isso. E por que que eu, por exemplo, fico de mãos atadas? Fico de mãos atadas, mas não vou deixar de falar, não vou deixar de apresentar as minhas emendas, mesmo que haja uma avaliação de que tecnicamente está equivocado, não sei o quê. Porque tem que partir da prefeitura essa avaliação, tem que partir da prefeitura esse orçamento que seja voltado principalmente para a saúde. Por quê? Porque grande parte do orçamento hoje está sendo destinado para a terceirização. E eu entendo como uma contradição muito grande, inclusive para o prefeito que fez uma campanha dizendo que a terceirização era a porta da corrupção, que vamos rever isso daí. Ele faz uma reforma administrativa em que amplia a terceirização, retira da Câmara o poder de legislar sobre terceirização na Prefeitura de Natal, certo? Essa é a proposta de Carlos Eduardo. E faz um orçamento que incrementa muitíssimo esse tipo de contratação. Então, significa que está virando, de fato, as costas para o serviço público, certo? A contratação por terceirização está aí, mais um elemento. É muito onerosa para o município, muito onerosa, porque enquanto aquele funcionário ele está recebendo um salário mínimo, um salário X, certo? A empresa, o dono da empresa que está oferecendo esse serviço de contratação, ele ganha 3 vezes X, certo? Então, o que é necessário ser feito é isso, é enxergar que o serviço público está caótico, principalmente a saúde, certo? E tomar as providências que sejam para solucionar esse problema. Começa pelo orçamento, porque se não tiver dinheiro, não adianta boa vontade, não adianta discurso, não adianta entrevista dizendo que está tudo bem, porque as pessoas vão estar vendo que está errado. Essa questão da terceirização, vereadora, não é um pouco falacioso esse argumento da senhora? Me permite explicar? Uma vez que os serviços, se não houver os terceirizados, os serviços não são prestados efetivamente, não é uma forma da prefeitura, bem ou mal, prestar o serviço, ter pessoal para prestar o serviço? Qual seria a alternativa à terceirização? Olha, é porque é tanto dinheiro que está sendo previsto, infelizmente, neste momento, não vou me lembrar, estou sem o meu papelzinho, eu sou ruim de decorar número, mas são milhões, não é dinheiro pouco, certo? É muito dinheiro. De modo que nós tínhamos removido da terceirização 70 milhões e tinha ficado mais de 500 ainda, mais de meio bilhão de reais destinado para isso, para a terceirização. Certo? Então, assim, é muito dinheiro. Não estamos falando aqui de dinheiro pequeno. Dinheiro pequeno é o que o funcionário terceirizado recebe. Mas, independente do dinheiro, eu pergunto, o serviço que é prestado pelas terceirizadas, Sim. Não é um serviço essencial? É possível ficar sem esse serviço? É a questão. Independente de valores. Aí, não é possível ficar inicialmente, né? Não é possível ficar sem esse serviço. E é por isso que, desde que nós entramos na Câmara Municipal, que nós defendemos com toda força o concurso público. Agora, enquanto a Prefeitura estiver destinando grande parte do seu orçamento para terceirização, não vai sobrar dinheiro para o concurso público. Então, a Prefeitura vai ter que economizar com coisas que são secundárias, certo? Para poder garantir a continuidade do serviço
com o tipo de contratação que ela optou agora, que é a terceirização, agora ela vai ter que economizar e fazer o concurso público. Não dá para fazer, tem que fazer contrato de terceirização com empresas que sejam mais baratas, certo? Para garantir esse momento essencial. Aquilo que for possível contratar sem ser terceirizado, a prefeitura tem que contratar diretamente, por tempo limitado, por contratação temporária, como já fez na saúde, já fez nas Centas, com previsão de concurso, mas não realizou o concurso. Então, significa que é uma política pensada para chegar a um momento e dizer isso que você está dizendo. Mas vai parar o serviço porque não tem terceirização. Mas por que tem terceirização? Porque não teve concurso. Desculpa, a senhora acha que há interesses escusos por trás desse tipo de contrato que há com o município, para ver o que seria o móvel disso aí? O que seria digamos assim, o que estaria por trás de haver a terceirização conforme ela é hoje? Se eu disser que tem um interesse escuso e que existem relações econômicas e tudo, eu vou ser processada, porque eu não vou ter aqui as provas. Agora, foi notícia pública, estava na imprensa, certo? As reuniões que aconteceram durante a campanha do prefeito Carlos Eduardo com as atuais empresas que prestam serviços à prefeitura e ele dizendo quem era o deputado que essas empresas iam ter que apoiar. E os funcionários que são terceirizados obrigados a levar a bandeira e o que fosse desse candidato para o meio da rua. Isso aí é a verdade. Também ninguém esqueceu aqui, não é possível. Eu quero que a população não esqueça nunca a operação asepsia, que foi do governo de Micarla e que foi o X da questão para o impeachment de Micarla também, certo? Foi um dos elementos que contou, que foi contando para o desgaste de Micarla, foi aquela operação que identificou na saúde, certo? Uma empresa chamada Marca, quem não lembra, certo? Que, olha, fez tanto exame, era tanto exame, tanta consulta, que nunca sequer aquele paciente tinha realizado, certo? Então, era escandaloso. E do governo de Vilma, a Operação Ígia, é tudo relacionado com a terceirização, gente. Então, é uma coisa que tanto é onerosa pela parte legal, pela parte que está instituída e que está no contrato, que é 3x, 3 vezes mais o valor do que o funcionário recebe, certo? Como é onerosa também porque é onde é o ralo da corrupção, é o que abre para a corrupção. Então, eu não posso dizer que hoje existe uma relação do prefeito Carlos Eduardo com empresa tal, porque eu não tenho as provas, né? Inclusive, eles são muito mais profissionais para fazer esse tipo de coisa, e eu não posso dizer que tem, porque senão eu vou ser processada, não vai adiantar, não sei o que, não sei o que lá. Mas os dados estão aí, para as pessoas, os elementos da realidade. As reuniões ao longo da campanha, as operações que já aconteceram em governos anteriores, todas envolvendo as empresas de terceirização. Ok. Vereadora, até para não ser chamada de leviana, né? Como a presidenta Dilma Rousseff foi acusada de fazer determinados comentários durante a campanha. A senhora não pode ser leviana ao ponto de fazer afirmações as quais não poderá provar. Mas, vereadora, a senhora tocou num ponto muito importante, que é um debate que está na opinião pública, diz respeito a essa questão do enrocamento de Ponta Negra. Há um inquérito aberto, há uma investigação do Ministério Público, né, há um procedimento judicial, inclusive, que as pedras não foram as de tamanho ideal, o que leva a crer que houve fraude ali na prestação do serviço, né? A senhora bem frisou, foram, não sei se 2 milhões a 5 milhões de reais foram investidos ali naquela obra, e uma obra, aqui não vai uma crítica à gestão do prefeito Carlos Eduardo, vai uma crítica localizada àquela obra especificamente. Uma obra que quem frequenta Ponta Negra analisa que é uma obra muito mal feita, certo? Aquela obra ali em Ponta Negra, muito mal feita. Então, como é que a senhora vê esse problema do enrocamento, né? O que é que está acontecendo ali, o que é que aconteceu ali na sua avaliação? O que está acontecendo é que houve algum problema, e aí a investigação vai apontar que problema foi esse que aconteceu na ocasião da contratação dessa empresa, né? Pode ser que fosse já algo de conhecimento prévio por parte de quem contratou, de conhecimento prévio por parte da prefeitura, ou pode ser que a própria prefeitura tenha sido enganada. De qualquer maneira, é muito ruim para a população, porque, nesse caso, o governo municipal de Natal, o prefeito Carlos Eduardo, ou ele pecou
pelo erro, certo? De fato ter feito um acordo, sabendo que ia ser menor, o que seria um superfaturamento. Na prática é isso, um superfaturamento. Ou ele fez isso, ou então é um governo que, do ponto de vista técnico e do acompanhamento dessa execução, não está preparado para isso. Não está preparado para governar uma cidade que receba uma obra como foi essa, que foi a do enrocamento. De qualquer maneira, é uma situação ruim para o governo municipal e, da minha parte, eu não posso, pelo meu próprio papel, né, de vereadora, o próprio cargo que eu ocupo hoje, não posso usar meias palavras ou tenho que dizer a verdade. Está errado, teve alguma coisa que foi errada e, de todo jeito, a população está prejudicada. Ou porque o governo foi conscientemente agir de maneira a superfaturar, contratar uma empresa que não estava capacitada para executar esse serviço, ou o próprio governo foi incapaz. Né? Okay. Então, de todo jeito, está ruim. E é isso, é muito dinheiro desperdiçado, é muito dinheiro que não é bem empregado e é por isso que a população pena quando precisa dos serviços essenciais. Perfeito. Ok, vereadora Amanda Gurgel. Chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua participação aqui, a gentileza de ter vindo conversar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Esse é um momento importante que nós estamos passando na cidade. Sempre que a gente vota o orçamento, seja o dos 4 anos, seja o do ano a ano, é muito importante que a população participe, entenda, enxergue e veja para onde é que o governo, né, no caso o prefeito Carlos Eduardo, e também os vereadores, para onde é que eles estão destinando o dinheiro, para depois a gente saber de quem cobrar. Exatamente, perfeito, vereador. Obrigado por sua participação. Ficamos por aqui hoje, tenham todos um excelente dia e até amanhã.